Olá pessoal, Ianca Designer falando. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a marcação das sobrancelhas, tá? Existem várias técnicas, várias formas. Tem gente que gosta de marcar com linha, tem gente que gosta de marcar com paquímetro, tem gente que gosta de marcar à mão livre. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a marcação das sobrancelhas com o paquímetro, para quem está iniciando, tá bom? Então vamos começar pela asepsia das sobrancelhas. Durante a asepsia, eu gosto de observar se essa sobrancelha, ela tem alguma espinha, algum ferimento, se ela tá com algum probleminha de dermatite, porque tudo isso vai interferir, tá, no processo que o cliente quiser fazer ou que a cliente quiser fazer. Feito a asepsia, eu gosto de fazer com sabonete neutro, apenas. Feito a asepsia, eu vou pentear essas sobrancelhas. Gosto do sentido do crescimento do pelo. E analisar toda a estrutura da sobrancelha. Então, a gente vai observar os pontos onde ela tem mais densidade, onde ela tem menos densidade. Vira um pouquinho. Aqui a gente consegue observar que ela é uma sobrancelha muito completa, mas que ela é menos densa no começo e menos densa no final. E o corpo dela é mais denso, tanto é que é mais escuro. Do outro lado, ele tem um começo um pouco mais denso que o outro lado, mas ainda assim é menos denso que todo o comprimento. E a cauda também menos densa. Um ponto a se observar é que, diferente da outra, que o comprimento é bem denso, essa daqui ela só tem uma densidade em um ponto específico. Então, a gente tem que tomar cuidado, que essa é uma sobrancelha que qualquer pelinho que a gente tire mostra falhas, porque ela tem um pelo muito espaçado, o crescimento de um pelo para o outro, tá? Feito a análise, eu vou vir com o paquímetro. Lembrando também que as medidas que eu vou usar aqui são medidas base para quem está começando. Essas medidas, elas não é um padrão para você utilizar em toda a sobrancelha como regra, tá? Mas ela é sim um guia e uma base para que você consiga fazer sobrancelhas, para quem está começando principalmente, com menos erros, tá bom? Essas medidas padrões, normalmente, quando a gente faz o curso, a gente aprende que o espaço entre uma sobrancelha e outra, ideal, é de 2 centímetros, que o ponto inicial é a distância entre elas, tá? Se eu deixo muito junta, ela não fica visualmente bonita, tá? E nem harmônica com o rosto. Se eu puxo para muito longe, né, deixo muito aberta essa sobrancelha, eu tiro um pouco da expressão que ela vai ter nessa região, tá? Por isso que existem essas medidas padrões e básicas, para a gente evitar esses tipos de erro, beleza? Existem várias formas também de se medir ponto alto e cauda, mas vamos usar hoje como base as seguintes medidas. Eu vou me guiar pelo canal lacrimal aqui, tá? Por esse canalzinho lacrimal e pela medida de 2 centímetros nesse início, tá? O final desta sobrancelha, eu vou me guiar pelo canto externo do olho para poder medir até onde ela vai. Sempre escolha a sobrancelha que tem uma estrutura mais harmônica, mais completa, tá? Sempre vá pela sobrancelha mais perfeita, para que aqui tem um pouquinho mais de diferença, a gente consiga igualar
e deixar mais harmônico. O ponto alto, por sua vez, a gente vai pegar a medida do comprimento, dividir no meio, né? Digamos que essa sobrancelha tenha 6 centímetros. A gente vai utilizar 3 centímetros mais um para achar o ponto alto, para que não fique o ponto alto no meio dessa sobrancelha, tá? A gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Eu marco aqui com lápis dermatográfico a parte interna do paquímetro, para que eu já possa transferir direto na pele as medidas. Então, 2 centímetros. Ó, veja que o canal lacrimal dele, se a gente vier bem pelo canal lacrimal, olha a distância. Quase 3,5 centímetros. Imagina se eu tiro tudo isso dessa sobrancelha. Aí é onde entra a medida padrão para que a gente se baseie quando tá começando no design, tá? Então, eu vou centralizar e vou empurrar contra a pele e puxar. Marquei. Como eu vou saber se está na medida correta? Coloquei 2 centímetros, então metade, 1 centímetro. E eu vou comparar se está no centro, tá? Algumas pessoas começam a medida pelo centro, né, dividindo no meio, mas eu acho que para quem está iniciando, achar o meio primeiro, às vezes pode ser um pouco complicado. Acho que essa forma seria um pouquinho mais interessante, mas fica a critério de cada um, tá bom? Vamos agora achar o ponto final. Eu posso achar o ponto final utilizando o centro da boca e canto do olho, tá? Eu não me baseio pela aba do nariz, porque tem pessoas que podem ter o nariz um pouquinho mais achatado e aqui maior, ou um pouquinho mais afilado e aqui menor. Então, isso aqui não se baseie, tá? Por exemplo, no caso desse meu modelo, ele tem uma cicatriz no arco do cupido, que é o centro da boca. Então, isso também, se a pessoa tiver alguma cicatriz ou tiver tido alguma cirurgia na boca ou de nascença, algo assim, que venha mais para o lado, também vai fazer com que a medida não fique tão exata. Então, eu gosto de usar com base sempre o cantinho aqui externo do olho, tá? Lembrando que eu não uso sempre esse tipo de marcação. Mais uma vez, é para quem tá começando e tem dúvida. Eu acho que essa é a forma mais fácil de assimilar e não errar tanto. Então, eu vou marcar. Eu sempre vou apoiar aqui, porque querendo ou não, é um segmento para minha marcação também. Canto do olho. E eu marco essa sobrancelha aqui. Tá? E eu venho medir essa sobrancelha. Vocês observam que a sobrancelha dele é bem grande. Onde eu marquei essa sobrancelha, ela ficou medindo quase 7 centímetros. Então, sobrancelha bem comprida. A medida dessa daqui, que pra mim é a mais preenchidinha, né, mais certinha, eu vou transferir pra cá. Então, eu não preciso fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, agora eu quero que vocês observem. Vira um pouquinho pra cá. Olha, nessa medida, até o final tem pelo. Já do lado de cá, não tem tanto pelo, tá? Então, eu posso sim harmonizar e diminuir um pouco. Então, mesmo essa sendo mais perfeita, eu vou utilizar o comprimento dessa para que não fique uma sobrancelha muito grande e desproporcional em questão de preenchimento.
assim, isso. E você vê que eu diminui um pouco mesmo, eu diminui menos de meio centímetro. Para não confundir, vamos apagar a marcação anterior. Quando eu diminuí, essa sobrancelha ficou com 6,5 centímetros. Então, eu vou colocar 4 centímetros para o ponto alto, tá? Lembrando sempre que o corpo deve ser maior que a cauda, certo? Agora, a gente tem várias opções. Você tem a opção de fazer a marcação com a linha, você tem a opção de fazer a marcação à mão livre, tá? Eu vou fazer os dois para que você consiga visualizar as duas formas. Vou primeiro marcar a espessura e a altura dessa sobrancelha com a linha e vou fazer o desenho à mão livre, tá? Como é que eu faço? Eu pego um pedaço de linha e o lápis dermatográfico. Você pode estar utilizando também um batom, um lápis de olho, como você preferir, o que você tiver aí. Então, eu coloco o lápis em cima, a linha em cima do lápis, seguro e puxo, fazendo uma leve pressão. E com isso eu vou marcando a minha linha. Feito isso, eu sempre gosto de fazer a marcação por trás, tá? Se é uma sobrancelha muito difícil, eu vou pra frente, peço pra pessoa sentar e faço os ajustes sentado. E vou marcar o ponto alto. Feito isso, eu vou agora desenhar essa sobrancelha. Eu vou pentear toda pra cima, para que eu consiga visualizar toda a base dela. Então, fecha o olho. Eu vou esticar bem a pele e vou vir fazendo esse desenho. Esse meu modelo, ele gosta de uma sobrancelha mais definida. Então, eu vou deixar a base dela mais definida, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa.
marcação, tá? Você vai olhar o seu cliente e você vai conferir as medidas. Vou conferir o centro do rosto dele também. E vou conferir se o início tá bem certinho. 1 centímetro, 1 centímetro. Ok. Está pronta a marcação feita à mão livre, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, a gente marcou a sobrancelha dele com o final aqui, tá vendo? Mas aí eu fiz o desenho passando um pouco, porque eu quero preservar realmente tudo que tem de pelo nessa sobrancelha, para que não fique uma sobrancelha muito feminina, tá bom?